Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os cangaceiros mais cruéis e temidos do Brasil. Durante o final do século XIX e início do século XX, o cangaço dominou grande parte do Nordeste brasileiro, com uma das mais violentas e intrigantes histórias da região. Entre os diversos grupos de cangaceiros que surgiram, alguns se destacaram por sua crueldade e violência extrema. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre esses cangaceiros que aterrorizaram o Nordeste brasileiro. Quando se fala em cangaço, a primeira coisa que vem à mente é a figura de Lampião e Maria Bonita. Mas existe uma infinidade de histórias que compõem esse período histórico do Brasil. No bando de Lampião, alguns se destacaram pela extrema crueldade, por isso, é difícil concluir qual era o mais cruel dos cangaceiros que integrou o bando. Por isso, iremos começar pelo segundo nome mais conhecido entre os cangaceiros, e conhecido como um dos mais cruéis do cangaço nordestino. Corisco. Aos 17 anos, em uma briga de rua, Corisco matou um homem que era protegido do coronel da cidade de Água Branca, e temendo ser punido e sem ter para onde ir, tomou a decisão de aliar-se ao bando do cangaceiro Lampião. Corisco era conhecido por sua beleza, seu porte físico atlético e cabelos longos deixavam-no com uma aparência agradável, além da força física muito grande. Por estes motivos foi apelidado de Diabo Louro quando entrou no bando de Lampião. Corisco sequestrou Sérgia Ribeiro da Silva, a Dadá, quando ela tinha apenas 13 anos. Praticou violência com a jovem moça que quase a levou à morte. Mais tarde, de ódio, Corisco passou a ser seu grande afeto. Ele a ensinou a ler, escrever e usar armas. Corisco permaneceu com ela até no dia de sua morte. Os dois tiveram 7 filhos, mas apenas 3 deles sobreviveram. Além da violência contra Dadá, outro fato marcou a sua história pela extrema crueldade praticada. Após a morte de Lampião, Dadá e Corisco se tornaram os novos reis do cangaço. Com o intuito de fazer vingança pela morte do companheiro, o casal foi atrás dos traidores que entregaram a localização de Lampião à polícia. Corisco executou o fazendeiro José Ventura Domingos e sua família, acreditando serem eles os traidores. Mais tarde, ficou constatado que a família de José Domingos não era responsável por delatar o bando de Lampião. Outro cangaceiro caracterizado por ser um dos mais cruéis do bando, era o cangaceiro Virgínio Fortunato da Silva, vulgo Moderno. Nascido no Rio Grande do Norte em 1903, ingressou no bando de Lampião e exercia a função de liderança de um subgrupo. Inicialmente, casou-se com Anália Ferreira, Angélica, irmã do cangaceiro Lampião, fato esse que fez com que ele seguisse seu cunhado no cangaço. Após ficar viúvo, casou-se com Durvinha, com quem teve 2 filhos. Integrava uma das facções mais cruéis do bando de Lampião, atuando nos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. Era conhecido como capador oficial do bando de Lampião, visto que sua marca era a castração realizada nas vítimas. Liderou um bando próprio, integrado, entre outros, por Moreno. Há controvérsias sobre sua morte, ocorrida em um tiroteio com a polícia. Virgínio foi gravemente ferido na virilha quando estava com o bando de Corisco, no município de Monteiro. Não resistindo, veio a óbito no ano de 1936. Não se sabe se o tiro partiu da polícia ou foi um fogo amigo, visto que após a sua morte o cangaceiro Moreno assumiu a liderança do bando e casou-se com a sua mulher, Durvinha. Durvinha e Moreno fugiram para o estado de Minas Gerais e viveram por muitos anos no anonimato. Segredo que guardou até da própria família e só foi revelado algumas décadas depois. Inclusive, Durvinha revelou em uma de suas entrevistas que seu verdadeiro amor foi o cangaceiro Virgínio. Os próximos cangaceiros da lista foram referenciados por Volta Seca, cangaceiro que entrou para o bando de Lampião quando ainda era criança. Em uma das entrevistas concedidas à imprensa, após a sua prisão aos 13 anos de idade, Volta Seca disse:
Os mais perversos que tinham no bando eram Gato e Zé Baiano. O cangaceiro Santílio Barros, vulgo Gato, era filho de Ana, Aninha Bola, e Fabiano, um dos sobreviventes da Guerra de Canudos, seguidor do reverenciado Beato Antônio Conselheiro. Era índio da tribo Pancararé. Além de Gato, duas irmãs suas foram pro bando, Julinha, amante de Mané Revoltoso, e Rosalina Maria da Conceição, companheira de Francisco do Nascimento, o cangaceiro Mourão. Mourão, mesmo sendo cunhado e primo de Gato, acabou sendo morto por ele, depois que Mourão e Mormaço acabaram uma festa, acontecida no Brejo do Burgo, onde deram alguns tiros colocando a população em pavorosa fuga. Gato, sendo cobrado por Lampião, que pediu providências por ser o pessoal de sua família, perseguiu e matou os dois companheiros enquanto eles pegavam água em um barreiro, em um dos coitos no raso da Catarina. Mourão deixou Rosalina grávida, e desta gravidez nasceu Hercílio Ribeiro do Nascimento, ainda vivo e residindo no Brejo do Burgo. Gato também ameaçou matar a própria mãe, que havia feito comentários contrários aos cangaceiros. Já o cangaceiro, José Aleixo Ribeiro da Silva, conhecido como Zé Baiano, outro nome citado por Volta Seca, era perverso, cruel, sanguinário e praticava atos de sadismo por puro prazer. Além de violar mulheres, tinha fama de marcar a pele das vítimas com ferro quente, com as letras iniciais do seu nome, J.B, no rosto e na perna. O cangaceiro praticava o terror por onde passava, e era temido em todo o Nordeste pelas histórias de crueldade que praticava. Era primo de Zé Sereno, outro cangaceiro do bando de Lampião, que ganhou notoriedade no cangaço, ao assumir cargo de chefia no subgrupo do bando. Zé Baiano, conhecido também como Pantera Negra do Sertão, marcou o rosto com ferro em brasa de uma irmã de um soldado que havia agredido sua mãe. Zé Baiano cometeu outro crime contra a própria companheira, Lídia, que era tida como uma das mais belas cangaceiras do sertão. Lídia foi assassinada pelo companheiro com pau e pedra, depois que foi acusada de traição ao se envolver com o cangaceiro Bem-te-vi. E assim chegamos ao fim de nosso vídeo sobre os cangaceiros mais temidos do bando de Lampião. Mesmo com a violência e crueldade que caracterizaram esses cangaceiros, é importante lembrar que a história é muito mais complexa do que podemos imaginar. Esses homens e mulheres que viveram no cangaço foram influenciados por inúmeras circunstâncias sociais, políticas e econômicas que culminaram no seu envolvimento com o banditismo. Esperamos que tenha sido um vídeo informativo e interessante, e que tenha contribuído para o seu conhecimento sobre a história do Nordeste brasileiro. Obrigado por assistir!